Quanto você consegue enriquecer a sua literatura, a sua narrativa, a sua escrita, trabalhando com esses personagens que são desafiadores. Olá, eu sou a Meg Brusaroski e quero falar com vocês a respeito de personagens. Não personagens em si, mas um tipo de caráter de personagem, um tipo de traço de personagem. Talvez uma personalidade, talvez alguma referência que você possa estar usando na sua história. O personagem que eu quero comentar hoje é o personagem que tem deficiência visual. Quando você decide trabalhar com um personagem que tem deficiência visual, ou de repente você nunca nem pensou a respeito disso, nunca te passou aí pela cabeça a possibilidade de levar um personagem com deficiência visual para a história que você está contando. A primeira coisa que você precisa entender quando você está pensando em trabalhar com um personagem com deficiência visual é compreender detalhes como esse personagem já nasceu sem conseguir enxergar, ou esse personagem passou um período da vida enxergando. O fato de perder a visão foi através de um acidente, ou isso de repente se deu através de algum tipo de tragédia, sei lá, algo respingou ali nos seus olhos e acabou tirando a visão desse personagem. Então são detalhes que você precisa compreender, porque são curiosidades que você vai levar para a sua história. Outra coisa em relação ao personagem aí que tem algum tipo de deficiência visual, ele realmente tem essa deficiência visual ou ele tem ali uma perca de visão? Então você vai entender isso daí, porque às vezes o personagem pode ser um personagem ali que está se passando por alguém que realmente não enxerga absolutamente nada, quando na verdade esse personagem tem uma perda de visão. Então ele realmente tem ali o olhar mais parado, ele já se habituou a seguir dessa forma, como se ele realmente não enxergasse, mas na verdade ele consegue ali compreender quais são as silhuetas, ele vê os vultos, ele consegue desviar de alguns lugares. Então esse personagem pode estar se usando dessa questão porque ali ao longo da história tá algum conflito ou alguma questão que ele quer resolver ou até se safar de alguma coisa, ele tá ali se usando disso daí. Ou de repente quer cometer algum tipo de crime e ele tá aproveitando essa questão onde as pessoas acreditam que ele não enxerga e na verdade ele tem ali uma perda de visão que é diferente. Então você vai precisar compreender esse. Outro detalhe que você vai trabalhar de maneira muito assídua na história que você está escrevendo, quando tem um personagem como esse, é a questão da imersão sensorial. Mas trabalha a imersão sensorial de maneira bela, como por exemplo, em relação aos perfumes que ele está sentindo, né? Como que é descrever esse perfume? Então imagine esse personagem passando na frente ali de um estabelecimento e aquele cheiro, né, em relação à comida, por exemplo, tem uma chapa, a pessoa tá trabalhando ali fazendo os lanches e de repente aquele cheiro ali de bacon impregna não só esse personagem, mas chama a atenção ali de um outro personagem que está com ele. Esse personagem que tem deficiência visual, ele não vai apenas sentir o cheiro do bacon, que é uma coisa que vai exalar ali de maneira muito significativa, mas ele vai conseguir escutar a pessoa que está fazendo o lanche usar a espátula para mexer na chapa, né, para virar ali os pães. Ele vai escutar aquele barulhinho do chiado, né, quando o queijo está derretendo e tal. Ele consegue perceber a pessoa pegando o prato para conseguir montar o lanche e ele chamando, né? De repente ele derruba alguma coisa e ele consegue identificar se foi a espátula que caiu, algum equipamento ali, algum instrumento de trabalho que caiu, se a pessoa levou para lavar ou se ela simplesmente catou do chão e voltou a trabalhar, porque tudo está acontecendo muito rápido. Então a imersão sensorial, para quem tem algum tipo de deficiência visual, é completamente diferente, a percepção dele é muito mais apurada, então você vai incluir ali detalhes que vão fazer sentido. Se essas pessoas que estão passando pelo estabelecimento, se eles estiverem procurando algum lugar para comer e de repente uma parte do equipamento, algum utensílio ali caiu no chão, e a pessoa que prepara o lanche apenas pegou do chão e voltou a trabalhar, imediatamente ele vai falar que não vai comer naquele lugar, porque ele percebeu isso, ele pode não ter enxergado, e as pessoas que estão ali dentro do estabelecimento que enxergam não repararam, não perceberam nesse detalhe. Mas ele sim, pelo barulho do utensílio caindo no chão e assim a ausência do barulho de água jorrando, né, como se estivesse lavando. Então ele tem uma percepção diferente, então trabalhe com esse personagem, dando a ele elementos, dando a ele ferramentas
para que faça sentido o personagem, esse personagem com deficiência visual tá fazendo parte da sua história, ele vai enriquecer a história. É claro que todo mundo sabe que a questão é quando a pessoa tem a deficiência visual, é muito mais prático e muito mais lógico todas as coisas permanecerem sempre no mesmo lugar. Então, todos os objetos da casa permanecerem ali naquele lugar. Então, ok, quando você trabalha a imersão sensorial, você vai falar o que para o seu leitor? Então, na casa desse personagem, assim que ele abre a porta, nós vemos a 90 graus o sofá e a 3 passos à frente nós temos a cadeira. Não é exatamente dessa forma que você vai fazer, mas seria muito interessante se, por exemplo, assim que o personagem acorda, que ele coloca os pés para fora da cama e ele consegue calçar ali o que seria o seu chinelo, ou ele prefere não calçar o chinelo, talvez ele vá sentindo através do rejunte ali no chão quantos pisos ele está passando até chegar à porta do banheiro. Assim que ele entra, que ele adentra o banheiro, ele sabe a disposição ali dos objetos, ele sabe aonde estão as coisas. Então, como é para essa pessoa? A gente tem o hábito de sair ali do chuveiro e de repente dar de cara para o espelho e passar a mão na frente do espelho que está esfumaçado, né? O ar ali comprometeu o espelho. Como é para essa pessoa sem visão? Como que isso acontece? A pessoa automaticamente vai sair ali do chuveiro, pegar a toalha e vai sair daquele cômodo, ela não vai se importar. Então são detalhes, são observações que você acaba apresentando para o seu leitor de trabalhar com personagens diferentes, que passam informações, que agregam informações ao seu leitor, faz todo sentido na história. Agora, perfeito, a gente já falou do personagem com deficiência visual, falamos da questão da imersão sensorial, como dá para trabalhar de maneira linda a imersão sensorial, como você consegue reparar em detalhes que normalmente não se repara quando a gente está trabalhando ali com personagens que não têm esse tipo de deficiência, ok? Então imagina trabalhar com esse personagem numa história de suspense. Como será que ele entendeu aquele acontecimento? O que ele pode passar para o detetive, o que mais de informação ele consegue passar para o detetive? Ou como ele vai confessar isso lá para o padre? Como ele vai dizer aquilo que ele não conseguiu enxergar, mas que ele percebeu de um outro jeito? Como é que ele vai passar esse tipo de informação? E se for justamente esse personagem que vai ter um detalhe, vai ter uma informação que vai fazer todo sentido no final da história quando você trabalhar o plot twist. E se ele tiver algum detalhe ali, algo que ele percebeu na cena, que ele percebeu de repente um assassinato, ou de repente alguém que está sendo jogado prédio abaixo, alguma coisa que ele vai conseguir levar lá para o final da história. Como, por exemplo, o barulho do sapato, né? Como que é esse sapato? Ou como, por exemplo, sei lá, de repente essa pessoa tem uma perna menor que a outra, a pessoa que cometeu o crime tem uma perna menor que a outra. Então a maneira de andar é diferente, então a forma que o sapato faz o som é diferente. E se for exatamente esse o ponto que ele vai levar lá no final para que você trabalhe no plot twist, que vai realmente acusar aquela pessoa. E o mesmo vai acontecer se você trabalhar com esse personagem dentro do romântico, se você trabalhar com esse personagem dentro da fantasia ou dentro do dark fantasy, se você levar esse personagem para uma época completamente diferente e decidir que ele vai trabalhar no cyberpunk. Então, e é justamente isso que eu queria fazer, te dar a oportunidade de trabalhar com personagens aí diferentes, que geralmente a gente não vê na literatura, e entender como que você pode explorar, como você pode trabalhar melhor a sua história, o quanto você consegue enriquecer a sua literatura, a sua narrativa, a sua escrita, trabalhando com esses personagens que são desafiadores. Qualquer dúvida que você tiver, coloque por favor aqui nos comentários, ou mande pelo direct, ou mande ali pelas mensagens para mim. Um beijo a todos, até mais!